mais uma aula, essa que trata aí sobre a probabilidade na disciplina de Matemática Básica. Sou a professora Elaine Ladislau, e para você que gostar do conteúdo, por favor, deixa o seu like aí pelo YouTube, tá bom? Então vamos começar aí a entender esse mundo das probabilidades, né, que geralmente a gente vê nos jogos, também a gente ouviu muito falar na pandemia. Então vamos entender como é que se calcula, quais são os seus itens principais, tá bom? Então, primeiro, o que é probabilidade? Então, a probabilidade é uma área da matemática que estuda a chance de um determinado evento acontecer. E a probabilidade conta com conceitos muito importantes, por exemplo, como experimento aleatório, evento, espaço amostral e eventos equiprováveis. Certo? O valor da probabilidade é sempre um número entre 0 e 1, ou uma porcentagem entre 0% e 100%, tá? E no caso aqui o 0% se refere a 0, né? E 100% é 1, tá? Então a gente pode realmente fazer essa continha e dar uma forma de fração também, né? E esse número sempre vai ficar entre 0 e 1, ou a gente pode passar também para porcentagem, certo? Porque na maioria dos casos é sempre envolvendo porcentagem. E é calculado com base na razão entre os casos favoráveis e os casos possíveis. Então, um exemplo aí do cotidiano, né, quando a gente teve a pandemia da Covid-19, né, a gente tinha sempre aquela expectativa de qual é o grau de transmissão da Covid, tá em tantos por cento. Então, aí o governo decidia liberar assim, a nossa saída, né, das casas, ou também a flexibilidade do uso das máscaras. Então, tudo isso era relacionado com a probabilidade daquela situação da Covid, né, se espalhar ou não. Então, isso aí ficou bem evidente, né, na transmissão da doença, sempre colocado em semanas, né? Então, na outra semana já está já tá 80%, ou 50%, então foi diminuindo até chegar o momento em que o governo realmente liberou todo mundo para voltar à sua vida normal, certo? Bem, o cálculo das probabilidades, ela envolve aí aquelas coisas que já foram ditas logo no início, né? O experimento aleatório. Então, o que vem a ser esse experimento aleatório? Então, por exemplo, é o experimento que, ao ser realizado várias vezes, né, nas mesmas condições, ainda assim gera um resultado imprevisível. Então, quando você está jogando, né, por isso que chamo de jogo de azar, porque às vezes você está com uma sorte daquelas, né, e você continua até que em um certo momento você começa a perder e perde o controle, na verdade, da situação, né, porque é um experimento ali que não tem ali uma situação 100% certa de você ganhar, né? Vai ter momentos em que você vai ganhar e que você vai perder. Então, nessa parte aí, você vai ter que ter um controle, né? No caso de jogos, né? De saber o momento certo de sair daquela situação. Um exemplo bem prático, né? O dadinho, né? Acho que todos vocês já viram um dado. E o dado, ele tem 6 faces, né? E cada um numerado com um furinho desse que vai simbolizar um número, né? Então, nós temos aí 6 numerozinhos, né? 6 faces, 6 números. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, aí nesse caso, né? Ao lançarmos o dado uma vez e obtermos, por exemplo, 1 como resultado, e depois você vai querer fazer um novo lançamento, né? Respeitando as mesmas condições, isso aqui se refere a não ser um dado viciado, né? Porque tem algumas pessoas que fazem alguns jeitinhos no dado para que ele realmente consiga parar naquele determinado número, mas esse daqui é como se não é viciado, tá, o dado. Então o resultado continua sendo imprevisível. Pode ser 1 ou pode não ser 1. E aí você pode continuar até o momento que der 1, por exemplo, tá? Então isso daí é um experimento aleatório. Você vai ficar brincando aí com o dado várias vezes para que ele realmente retorne a face que você tirou da primeira vez. Bem,
Aí tem outras situações também dentro da probabilidade, que é o espaço amostral. E aqui nesse caso, pessoal, é bem importante a gente ter todas aquelas regrinhas da análise combinatória, porque em alguns momentos a gente vai precisar delas para tentar esboçar, fazer o cálculo, né, de todas as possibilidades possíveis dentro daquele evento. Então aqui, ó, o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um evento aleatório. Então você não pode deixar ninguém de fora. Você tem que realmente saber quem é o teu espaço amostral, quais são as possibilidades ali dentro, né? E alguns também utilizam o nome de conjunto universo, tá? Ele é representado pela letra sigma, aliás, ômega, né? Desculpa, pela letra ômega, o ômegazinho aqui maiúsculo, tá? E é essencial que a gente realmente consiga calcular todas as possibilidades daquele evento, né? E aí você vai ter o espaço amostral. Então, como a gente já falou antes, né, do dado, né, o espaço amostral do dado seria exatamente as possibilidades de cair uma face de cada vez. Então, quem seria o espaço amostral do dado, né, se você lançar um dado? Seria os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 possibilidades aí que você tem, certo? Aí, por exemplo, uma outra se eu escolher uma vogal ao acaso, qual seria o espaço amostral? Então, quem são as vogais, né? A, E, I, O, U. Então, tem 5 possibilidades aí para você escolher uma vogal dentro desse conjunto aqui, né? Que é o espaço amostral, A, E, I, O, U, certo? Então, aqui no espaço amostral, pessoal, tem que saber, tá bom? Então, você tem que verificar todas as condições que aquele evento te oferece, tá? E aí, como eu falei, às vezes, dependendo da situação, a gente vai cair numa continha utilizando a análise combinatória, porque a gente não vai ficar também listando todas as possibilidades, né? A gente tem análise combinatória exatamente para fazer esse serviço para a gente, tá bom? Então, aqui é importante dar uma olhadinha novamente nas regrinhas lá de arranjo, combinação, e nas outras situações que tem lá dentro, tá bom? Então, o evento, né? O evento é aquilo que a gente quer que aconteça. Então, o que vem a ser o evento? O evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Então, você tem lá um espaço amostral bem grande, você quer só que determinada coisa aconteça dentro daquela situação, tá? Então, por isso ele é chamado de subconjunto, tá? E esse evento ele pode ser representado utilizando a notação de conjuntos, e aí geralmente, como é conjunto, a gente vai simbolizar por uma letra maiúscula, certo? Então, o evento nada mais é do que o conjunto dos resultados satisfatórios, tá? E aí a gente sempre vai precisar, né? Aqui também, de alguma forma, se não for um espaço amostral tão grande, você conseguir determinar o que você quer que aconteça, você pode listar e contar quantas possibilidades você tem dentro daquele evento que você quer que ocorra, né? Mas, dependendo do caso, você também pode utilizar alguma regrinha lá que a gente viu de análise combinatória também, porque aí você vamos dizer assim, poldar, né? Vai realmente determinar o que você quer que aconteça ali dentro, tá bom? Então, aqui novamente se faz presente a análise combinatória também, tá bom? A probabilidade, ela sempre vem ligada assim com a análise combinatória, então sempre é importante dar uma olhadinha nos conceitos que nós já vimos nas aulas anteriores, tá bom? Então, esse exemplo aí, ó, em um experimento aleatório será associado ao acaso um estado brasileiro. Aí, se está falando dos estados brasileiros, você tem que saber aí quantos estados tem dentro do Brasil, né? Aí, teriam várias possibilidades. A gente poderia listar aqui cada estado, né? Mas a gente sabe que são 26, se eu não me engano. 25 mais um, que é o Distrito Federal. Então, mas eu quero que saia, quero que seja um estado do Sul, né? Então, esse conjunto do meu evento que eu quero que ocorra é que seja um estado
do sul, né, do sul do país. Então pode ser Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, por exemplo, né? E aí você já sabe então o que você quer que ocorra, né, e você sabe também o seu espaço amostral que é bem grande, né? Então você consegue calcular a probabilidade, né? Ou então você poderia pensar assim, eu quero um possível evento que tenha o seguinte, o estado com os estados que comecem com a letra S. Aí você vai ter que saber também quais são os estados do Brasil que começam com a letra S. Então aí nós temos Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Então percebo que apesar do espaço amostral ter 26 condições, né, 26 estados, você está designando aqui uma coisa que você quer que ocorra, tá? E aí, nesse caso, você tem que listar mesmo, que é para ter a certeza, né, de que está fazendo a coisa certa, tá bom? Então, sempre que possível, vocês podem listar os elementos. Agora, a não ser que seja uma coisa muito grande, aí realmente você vai ter que usar análise combinatória. Bem, algumas coisas que também a gente tem que saber, né? Como eu falei anteriormente, a probabilidade ele varia de 0 a 1 ou de 0% a 100%, certo? E tem algumas coisas que a gente vai chamar aqui de evento certo, por exemplo, né? Que é aquele evento que não tem muito o que calcular, né? Então, esse evento ele vai ser 100% de chance de ocorrer, né? Então, por exemplo, ao lançarmos um dado e observarmos após a queda sua face superior, um evento certo é que encontraremos nela um número maior do que, aliás, um número menor do que 7. Mas a gente sabe que o espaço amostral do lançamento de dados vai de 1 até 6, então isso daqui é um evento certo, né? Independente do número que for cair no dado, sempre vai ser um número menor do que 7. Então isso aqui é 100% de acerto, vamos dizer assim, né? 100% de acerto. Mas também tem aquele tipo de evento impossível, né? Por exemplo, mesmo um lançamento de dados, a gente quer que obtenha um número maior do que 6. Então, a gente sabe que os valores possíveis do lançamento do dado é de 1 até 6. Então, maior do que 6 não vai ter. Pode jogar 1 milhão de vezes o dado e não vai conseguir ter esse evento, né? Então, aí é 0% de chance de acontecer isso daí. Então, a gente chama de evento impossível. E aí, pessoal, o cálculo da probabilidade, então, ele vem com uma razão, tá? Então, você precisa saber ou listar os elementos que estão no teu evento, né, que tu quer que ocorra, e tu tem que saber o espaço amostral, tá bom? Então, a probabilidade daquele evento A acontecer, né, que é aquele subconjunto, né, que a gente já falou, então a gente simboliza aqui, ó, P de A, que é a probabilidade do evento A ocorrer, vai ser o número de elementos do conjunto A, ou seja, do teu evento que tu quer que ocorra, sobre o número de elementos do teu conjunto, ou seja, que é o número de elementos que tem no teu evento sobre o número de possibilidades que você tem no teu espaço amostral. Essa que é a história, tá? Então sempre você vai fazer essa razão entre o que você quer que ocorra sobre a quantidade possível que você tem ali no teu espaço amostral, certo? Então sempre vai dar essa razãozinha aqui, certo? Vamos ver alguns exemplos. Antes vamos ver aqui essas observações, tá? Como a gente já viu, a probabilidade ela é representada como uma fração, mas também pode ser representada por porcentagem. Aí você vai ter que fazer uma regrinha de 3, né? Por exemplo, você vai colocar 1 está para 100%, assim como a fração que você achou dentro lá da tua conta está para X. Aí vai fazer uma regra de 3 e vai conseguir colocar então aquela fração em forma de porcentagem. Ou também você pode pegar e dividir, né, esses dois números e vai dar um número decimal, certo? E aí você tem essas 3 formas de representar a probabilidade. Pode ser a fração em si, pode ser na forma de porcentagem
e pode ser como número decimal, certo? Esse número decimal sempre vai estar entre 0 e 1, tá? E se for no estilo de porcentagem, sempre vai ser o número, vai ser uma porcentagem entre 0 e 100, tá? 0 a 100%. E aí nós já sabemos, então, como a gente já viu ainda há pouco, se a probabilidade do evento A é 0, então esse A é um evento impossível. E se a probabilidade do evento A é igual a 1, então A é um evento certo, tá? Que são aquelas coisas que a gente já falou anteriormente, certo? Então, esse exemplo aí, ele é bem legal, tá? A gente pode pensar aí numa urna, tá? Que tem várias bolinhas. Então, tem bolas brancas, vermelhas e verdes. Aí, sabendo-se que nela há 12 bolas brancas, 8 vermelhas e que as 5 restantes são brancas. Se uma bola for retirada ao acaso, qual é a probabilidade que ela seja branca? Então, percebo, ele disse que tinham várias bolas, né? Primeiro eu tenho que saber quantas bolas tem ao total para eu saber o meu espaço amostral, certo? Aqui ele também até repetiu, né? Porque ele já tinha dito que tinham 12 bolas brancas e depois disse que tinham 5 restantes também brancas. Então, ao total, a gente tem 17 bolas brancas, né? E 8 vermelhas, então, certo? Então, como ele quer que seja branca, ó, primeiro, quantas bolas, a gente tem que saber primeiro o espaço amostral. O espaço amostral é a quantidade de bolas que tem dentro dessa urna. Então, nós temos 12 mais 8 mais 5, certo? Que foi a quantidade que ele passou aqui pra gente. Então, somando isso, vão dar 25 bolas, né? Então, dentro dessa urna tem 25 bolas, o que diz que o número do meu espaço amostral é 25, tá? Então, são 25 possibilidades que eu tenho. Mas ele quer saber quantas vão ser brancas, né? Então, branca é 12 mais 5, que dá... nosso evento A é sair uma bola branca. Sabemos que NA é igual a 12. Eu acho que tem alguma coisa estranha nesse exercício aqui, olha. Eu acho que aqui as 5 restantes não são brancas, tá? Eu acho que é isso. Não são brancas. Então, aqui, olha, são 12 bolas brancas. Então, a probabilidade de sair uma bola branca é 12 sobre 25, certo? 12 sobre 25. Que dá aí, olha, a gente pode representar tanto na forma de número de decimal, né? Se a gente dividir 12 por 25 dá 0,48 ou 48%. Aqui só é andar com a casinha duas vezes para frente, você já transforma na porcentagem aqui, tá? Eu acho que tem alguma coisa não branca, né? Então, não branca, vamos lá. Aqui as 5 restantes não são brancas, tá? Não são, acho que tá faltando um não aqui. Então, nós temos 5 bolas que não são brancas e 8 bolas que já são vermelhas mesmo, que a gente já sabe disso, certo? Então, nesse caso, a gente vai ter que somar aí esse evento de não ser branca, né? Que é 5 mais 8, que dá 13, certo? Da onde que veio esse 5? 5 das bolas restantes que não são brancas, tá? E 8 que já são vermelhas. Então, 8 mais 5, 13, tá? 13 sobre o número amostral, que é a quantidade de bolas que tem dentro da urna, que são 25. Então, nesse caso, dá 0,52, ou andando a vírgula duas vezes para frente, dá 52%, certo? Aqui só tem um errinho aqui que acho que tem que ajeitar. Bem, vamos aí para esse outro exercício que foi até uma questão do Enem. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual a probabilidade de a senha ser o número de 1 a 20? Então, nesse caso, você já sabe que o espaço amostral são 100 números, né? Aqui a gente pode fazer até assim, pessoal. É como se fosse uma... Você pode fazer como PA, você pode fazer o seguinte também. Você sempre faz o número final, né?
menos o inicial, que dá 100 menos 1 dá 99, e soma mais 1, porque é como se você estivesse incluindo 1. Então, de qualquer forma, vai dar 100 números, tá? Só para garantir mesmo que realmente tem 100 números. Então, o teu espaço amostral é 100. E você quer que caia uma bola de 1 até 20. Então, quantos números tem aqui? 20. Então, a probabilidade vai ser 20 sobre 100, certo? Bem simplesinho, tá? Aqui não passou para a forma decimal, mas se você quiser você pode. Ou então aqui 20%, né? Já tem a situação correta, tá? 20%, então você tem a possibilidade de ser um número entre 1 e 20, tá? Uma questão 2 aqui da Fundatec 2019. Ao lançar uma moeda não viciada 3 vezes consecutivas, a probabilidade de sair pelo menos 2 caras é de... Aqui já envolve eventos, um evento após o outro, né? Então, como que a gente vai verificar aqui? Ó. Primeiro, cada lançamento de moeda só tem 2 opções, que é cara ou coroa. Como a moeda vai ser lançada 3 vezes, aqui a gente vai usar aquela situação princípio fundamental da contagem, né? Porque na primeira possibilidade você tem 2 resultados, na segunda mais 2 resultados e na terceira 2 resultados. Então você vai multiplicar, né? 2 ao cubo que dão 8, certo? Então, 8 resultados possíveis. Agora, a gente vai ter que montar aqui nesse caso, tá, pessoal? A gente vai ter que montar as possibilidades que a gente vai querer. Então, aqui ele está simbolizando C como cara e K como coroa, tá? Só para ficar diferente. Claro que a gente sabe que os dois começam com C, mas tem que diferenciar um do outro. Então, olha, você vai listar aí... Aqui vão dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele listou aqui as 8 possibilidades que foram possíveis, tá? Então aqui, ó, cara, 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 coroa, cara, coroa, cara. Lembra que vocês fizeram isso com a tabela verdade, né? Só que no caso de cara e coroa aqui seria os valores verdadeiros e falsos. Então é mais ou menos aquela mesma situação da tabelinha, né? Da criação das possibilidades dos valores. E aqui foi exatamente o que ele fez, tá? Ele listou todas as possibilidades dos lançamentos de três moedas, né? E aí ele vai tirar exatamente aquilo que ele quer, porque ele quer o quê? A probabilidade de sair pelo menos 2 caras. Pelo menos. Então, você pode ter, se é pelo menos, né? Aqui já tem 2. Se a terceira for cara, não tem problema. Esse aqui já vai ser contabilizado. Esse aqui também, ó, cara, cara, coroa. Esse aqui também, apesar de estar sendo na primeira e no terceiro lançamento, mas ainda tem 2 caras. Então ele vai ser listado aqui também. Esse outro aqui também, né? Porque foi no segundo e no terceiro lançamento da moeda saíram 2 caras. E aí acabou nossa história, né? Então aqui, olha, nós temos 4 possibilidades para que ocorra o evento que ele quer, que ele saiu pelo menos 2 caras. Tá? Então, em alguns casos, pessoal, a gente vai ter que realmente fazer aqui as possibilidades, tá? Vai ter que listar as possibilidades e tirar aquilo que a gente quer para poder calcular essa probabilidade, tá? Então, aqui nesse caso, a gente listou todas as possibilidades, tirou aquilo que a gente queria que acontecesse, contou, né, o número de possibilidades possíveis, e aí você faz a probabilidade. A probabilidade, então, vai ser 4 sobre 8, que dá 0,5 ou 50% nesse caso. Então, tem 50% de chance de acontecer 2 caras se você lançar 3 moedas, tá? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse material. Esses slides eles foram feitos exatamente com esse material aqui, tá? Que é um material muito bom que eu achei na internet, tá? Do Raul Rodrigues de Oliveira. Então, se é vocês colocarem esse link aqui, você já vai ter acesso a essa apostilinha que eu acabei transformando aí em uma aula, tá bom?
Não esqueça de dar aquela curtida. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aí nos comentários, ok? Obrigada.